Bom, então vamos de fato iniciar aqui o nosso estudo com a parte de evolução do átomo. Só maximizar aqui um pouco a tela. Tá aí. Bom, a ideia aqui, nesse primeiro momento, é a gente ter uma concepção do que a matéria é feita. Ou basicamente, pensar em cima do que os filósofos achavam do que a matéria era feita. Bom, a primeira concepção sobre átomo, ela surgiu ali bem antes de Cristo, na Grécia Antiga, com os filósofos gregos, de forma mais notadamente, foi com Leucipo e Demócrito. Leucipo, ele acreditava que a matéria não seria infinitamente divisível. O que é que ele quis dizer com isso? Se eu pego, por exemplo, uma pizza, imagina essa pizza aqui, claro que naquela época eu não sei se tinha pizza, mas só para vocês entenderem aqui mais ou menos a ideia da coisa. Imagina que tu pega essa pizza e tu começa a dividir essa pizza. Tu divide ela na metade, a metade da metade, a metade da metade da metade, e assim tu vai dividindo de forma consecutiva. Vai chegar um momento onde tu não vai mais conseguir dividir essa pizza, onde tu vai obter um pedaço assim tão pequeno, mas tão pequeno, que talvez tu não consiga enxergar direito e provavelmente não vai conseguir dividir. Então, essa parte da matéria onde tu não consegue dividir foi o que Leucipo chamou de átomo, aquilo que não se pode dividir. Geralmente, os historiadores eles divergem um pouco se foi Leucipo ou se foi Demócrito que chamou de átomo. A maioria dos livros, inclusive, dizem que foi Demócrito que chamou essa parte indivisível da matéria de átomo. Mas geralmente as questões também não caem muito em polêmica, não. O importante é saber que Leucipo e Demócrito, eles foram assim os pioneiros nessa questão. Então, que foi que... outra coisa, uma curiosidade, Demócrito, ele foi discípulo de Leucipo, ou seja, ele foi aluno de Leucipo. Então, alguns livros dizem que Demócrito ele simplesmente passou para frente as ideias de Leucipo. Infelizmente, não dá para a gente saber com precisão, que isso é algo muito antigo. Mas o que de fato a gente tem é que Leucipo e Demócrito foram dos primeiros a disseminar essa ideia de átomo, de matéria, e que a matéria seria composta por uma partícula ainda menor. Naquela época não falaram bem de partícula, mas a matéria seria composta por algo bem pequeno. Quando eu junto tudo aquilo, eu tenho um todo. E quando eu divido essa matéria, vai chegar um ponto em que eu não vou mais conseguir dividir ela. Esse ponto indivisível da matéria é o que a gente chama, é o que Leucipo e Demócrito chamaram de átomo. Átomo, aquilo que não se pode dividir. Só que essa ideia aí de Leucipo e Demócrito, lá na época, ela não pegou assim muito bem para alguns filósofos. Que se a gente for lembrar, Platão e Aristóteles, por exemplo, que eram filósofos assim conhecidos, de grande respeito, eles opuseram na época essas ideias de Demócrito. Eles achavam essa ideia assim, um pouco assim mirabolante demais. Então, para Aristóteles, a matéria ela seria formada por uma única essência baseada em 4 qualidades primárias. Quais são essas 4 qualidades primárias? Essas qualidades a gente, inclusive, está em contato com elas hoje, que é o quente, o frio, o seco e o úmido. Então, quando eu pego essas 4 qualidades primárias e junto elas, eu acabo formando a matéria. É claro que essa matéria ela vai ter natureza diferente de acordo com qual deles eu vou juntar. Se eu juntar os 4, por exemplo, de uma vez, a matéria vai ter uma natureza. Se eu juntar só o quente e o frio, a matéria vai ter uma outra natureza. Se eu juntar só o seco e o úmido, a matéria vai ter uma outra natureza. E assim sucessivamente. Para exemplificar melhor, olha esse exemplo aqui. Esses elementos, eles geralmente, que está aqui do lado, a terra, a água, o ar e o fogo, eles se juntam aos pares para poder formar essas 4 essências primárias aqui que a gente viu. Tá? Então, quando eu pego o ar que está aqui ao nosso redor,
que tem oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono em pequenas quantidades, comparado ao todo, é claro. Mas quando eu pego o ar e o fogo, e junto os dois, sempre eu vou juntando esses elementos aos pares, se eu pego o ar e o fogo, eu tenho algo quente. Se eu pego o fogo e a terra, eu tenho algo seco. Como se fosse aquela terrinha seca mesmo, sabe? Se eu pego a terra e a água, eu tenho algo frio. Imagina que tu tá pegando um copo de água gelada, misturando ali com a terra, tu vai ter algo frio. Se eu tenho a água e o ar, eu passo a ter algo úmido. Só que eu acho que eu não preciso nem dizer que essa ideia aí deles, claro, durou certo tempo, claro, considerável, e devido à grande importância desses filósofos para a época, levaram muito em consideração isso daí sim. Pelo menos até antes disso surgiu o primeiro átomo. Só que geralmente como é que eu posso dizer? Os cientistas, se é que a gente pode dizer assim, mais práticos, eles buscavam algo mais exato sobre a composição da matéria. E essa parte exata aí foi quando começaram a surgir as primeiras experiências de química, e a partir dessas experiências surgiram os primeiros modelos, que a gente ainda vai ver mais adiante, tá bom? Esse primeiro modelo ele surgiu com Dalton por volta de 1808. Dalton ele se baseou muito nas leis ponderais. Ele fez algumas experiências para tentar explicar a natureza da matéria. E ele incorporou essas experiências que foram feitas, primeiro nas leis ponderais, depois na lei de Proust. Ele incorporou isso ao seu trabalho para tentar explicar a matéria, para tentar explicar do que a matéria seria feita. Então ele se apoiou nas leis ponderais, fez algumas experiências para tentar explicar a natureza da matéria, incorporou a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas, que a gente vai ver, e a lei de Proust, das proporções definidas ou fixas. Então vamos lá para a lei de Lavoisier.